Pode se sentar. Antes de começar a ministração, eu queria me apresentar para quem não me conhece. Bom, meu nome é Tainá, eu tenho 22 anos e eu tô na Despertai desde 2017. Eu entrei na Despertai, eu acredito que foi setembro, quase outubro de 2017. E faço parte do Ministério de Louvor. Eu sou formada em Direito. Eu sou filha da Jo, que é uma moça muito linda. É uma mulher mais linda da sua igreja. Ela sim. E eu sou namorada do Ítalo, que só não é o homem mais bonito de Andira, porque o homem mais bonito de Andira vocês já sabem qual é, né? E eu estou muito feliz em poder estar aqui. Eu estou muito feliz em poder ter essa oportunidade, em ter essa responsabilidade de trazer uma palavra ao coração de vocês. Quando o pessoal me chamou, eles disseram que eu ia estar mais tranquila, né? Porque eu já ministrei. Vocês não fazem noção do quanto eu estou tremendo por dentro. Mas eu creio que é uma responsabilidade, simplesmente porque Deus tem colocado temor naquilo que nós iríamos falar e abordar a cada vida. Eu quero muito agradecer ao vida do pastor, porque ele foi muito sábio em suas palavras. Porque antes dele falar, eu já estava, meu Deus do céu, será que é essa ministração mesmo? Mas, graças a Deus, Deus usou muito a vida do nosso pastor. Eu quero agradecer a vida dele, quero agradecer a vida da pastora, a vida dos meus líderes por ter confiado e poder ter acreditado em mim. Eu quero muito agradecer a vida de vocês, que conseguem ver algo além, conseguem ter os olhos de Jesus sobre a minha vida, amém? Eu quero que você neste momento coloque a mão no seu coração. Nós iremos fazer uma oração para que essa palavra ela venha entrar nos nossos corações, para que não venham ser as minhas palavras, mas venham ser as palavras de Jesus, para que toda a retaliação, para que todo o ambiente que não esteja audível para os nossos ouvidos seja repreendido, para que tudo que queira entrar como comichão nos nossos ouvidos seja repreendido, para que a palavra entra e faça como aquela terra fértil, que coloque e produza frutos, amém? Senhor Jesus, nós estamos mais uma vez aqui na Tua presença, Pai. Senhor, neste momento nós oramos porque nós queremos receber a Tua revelação, Pai. Senhor, eu peço que o Senhor venha abençoar a cada coração que está aqui nessa noite, Pai. Que nós vamos estar dispostos a Te ouvir, que nós vamos estar dispostos a ouvir a verdade que está sendo revelada a Ti, Pai. Deus, que sejam as Tuas palavras, Senhor Jesus, que sejam, Senhor Jesus, agora neste momento, Pai, o Teu mover, as Tuas mãos, Deus. Senhor, que todo louvor forte que esteja aceso sobre a minha vida se apague agora, Senhor Jesus. Que só esteja acesa a Tua luz, Pai. Porque só o Senhor merece aplausos, porque só o Senhor merece brilhar, Pai. Senhor Jesus, que neste momento nós vamos ter um momento de clareza espiritual. Que nós vamos, Senhor Jesus, estar firmados em uma rocha do aprendimento, do relacionamento contigo, Deus. Nós estamos propostos, Senhor Jesus, e prontos para Te ouvir, Pai. Revela, Senhor Jesus, a nós a Tua palavra. Amém. Eu queria que vocês abrissem comigo Hebreus 7:12. Perdão, é 12:7. 12:6. Hebreus 12:6. Estamos falando sobre esse tema, que já foi muito falado, né, pelo Cleiton, tanto na Santa Ceia como hoje, está bem visível para a igreja. Nós iremos falar sobre relacionamento com Deus. Na verdade, nós iremos falar sobre obediência, que é um dos pilares do relacionamento com Deus. Amém? Eu vou ler na versão... Eu vou ler aqui, depois eu vou ler a versão atualizada. Para os irmãos conseguirem acompanhar comigo. Porque o Senhor corrige a quem o ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há quem o pai não corrija?
Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Eu queria compartilhar com os irmãos uma tradução que tocou muito no meu coração, que é a Nova Tradução. Pois o Senhor corrige aquele que o ama e castiga aquele quem ele aceita como filho. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado pelo Pai. Pois o sofrimento de vocês mostra que Deus o está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo Pai? Se vocês não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus, então vocês não são filhos de verdade, mas são filhos ilegítimos. Eu queria muito falar sobre obediência para a igreja hoje. Eu acredito que Jesus tenha tratado aos nossos corações que Deus requer filhos maduros, que entendam que o Evangelho é muito mais do que arrepios, que entendam que o Evangelho é muito mais do que emoção, que entendam que o Evangelho é muito mais que momentos, mas entende o seu real papel como filho, como noiva de Cristo. Eu queria compartilhar um versículo de Hebreus 12, 10. Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo, mas Deus corrige para o nosso próprio bem, para que nós participemos da sua santidade. Eu falei que eu agradeço a vida do pastor, porque antes disso eu estava achando, eu falei, meu Deus, que palavra dura, Senhor da glória, me abençoa. Mas é a revelação que Deus tem a essa noite, às nossas vidas. E Ele realmente quer tratar isso, porque Ele nos ama de tal forma, Ele nos ama de tal forma que eu acho que vocês não conseguem compreender. Eu queria falar sobre os frutos de uma geração, e uma geração sem paternidade. Eu queria trazer um dado para vocês. Quase 100 mil crianças nascidas em 2021 não têm o nome do pai no registro civil. Ou seja, nós temos uma grande geração de órfãos. Nós temos uma grande geração que careceu de uma autoridade dentro do seu lar. Nós temos uma grande geração que cresceu e não entende quais são os limites e princípios. Nós temos uma geração que não entende quais são as bases alicerçadas em Cristo. Nós temos uma geração que quando entra na igreja você fala, Jesus é o teu pai, Ele te ama. E a gente vai relacionar com o nosso pai paterno, assim como a Leninha disse, é tão difícil imaginar. Porque nós temos uma geração de órfãos, uma geração que não teve uma base familiar. Nós podemos contar nos dedos quantas pessoas hoje aqui tiveram a presença do pai e da mãe firmemente em sua vida, que acompanharam todos os passos, os pais que apoiaram em todos os momentos que eles tiveram, o pai que corrigia em momentos que eles precisavam ser corrigidos. Nós temos uma grande geração que não entende sobre a paternidade porque não teve uma revelação dentro do seu lar. Porque foi tirado dentro de si uma infância, foi tirado dentro de si o desejo, a vontade de ser frágil durante a infância e teve que ser forte durante muito tempo. E isso criou bases que hoje são difíceis de debater. Porque uma criança órfã, ela é uma criança insegura. Ele é uma pessoa insegura. Ele é um adulto com medo. Ele é um adulto que não entende a submissão. Ele é um adulto que não é subordinado a ninguém. E nós estamos perante essa geração. Nós estamos perante uma geração que até mesmo tem os seus pais dentro de casa, mas que muito tempo seus pais negligenciaram a educação a dar aos seus filhos. E preferiram que seus filhos fossem educados por um smartphone, por um canal no YouTube, por youtubers, por TikToks. Qual é a influência que os pais estão tendo a vida dos seus filhos? Será que a pessoa que está atrás do celular, que ele nem conhece, exerce mais autoridade do que você que é pai, do que você que é mãe, do que você que exerce alguma figura de autoridade na vida dos seus filhos? Qual é a geração que nós estamos firmando? É tão difícil de falar sobre paternidade com essa geração, porque essa geração não teve contato com a autoridade, porque essa geração não teve contato com o pai. Com um pai que dá, mas com um pai que corrige quando precisa. E por isso que quando chega na igreja, Deus fala não, como assim? Deus está falando não para mim? Como assim? Eu sou filho do Altíssimo. Deus não pode falar não para mim. Uma geração que entende o não como um peso, que não entende o que é ser obediente perante a Deus.
uma geração que queimou princípios, mas uma geração que vai ser regenerada, que está sendo regenerada, porque essa geração vai ter filhos, essa geração será uma geração missionária, será uma geração que terá um chamado pastoral, essa será uma geração que mesmo não tendo bases, mesmo não tendo tido base na sua infância, irá ser uma referência para outras pessoas. Espiritualmente, paternidamente, maternamente, é uma geração que será acolhedora, que abraçará as pessoas. Eu tenho muita sede. Se vocês entenderem, eu vou beber bastante água. E eu queria trazer mais um versículo com vocês. Na verdade, eu queria trazer uma história com vocês. Uma história que me trouxe muito discernimento na hora que eu estava lendo sobre obediência. Eu sei que tem outros profetas na fé que foram obedientes assim como Abraão, mas eu queria muito trazer a história dele. Eu queria ler com vocês, é uma leitura extensa, se vocês não quiserem abrir, tudo bem também. Gênesis 22, eu quero ler do 1 ao 19. E aconteceu, depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele lhe disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. E oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e pôs sela em seu jumento. Tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho. Partiu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão seus moços: ficai com o jumento, e eu e o meu moço iremos ali. Havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs-la sobre Isaque, seu filho. E tomou o fogo, um cutelo na mão, e seguiram juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai: meu pai. E ele lhe disse: eis-me aqui, meu filho. E ele lhe disse: eis que o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro. Assim caminharam juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali, e pôs um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe abradou desde os céus e lhe disse: Abraão. E ele lhe disse: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a tua mão sobre o teu moço e não lhe faças nada, porquanto agora eu sei que você teme a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e viu um carneiro atrás, travado pelos seus chifres num mato. Então Abraão tomou o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Por isso se diz que até hoje no monte do Senhor proverá. Então o anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez, e ele lhe disse: por mim mesmo julgarei, diz o Senhor, porque fizestes essa ação e não me negastes o teu filho, o teu único filho. Deveras te abençoar e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está sobre o mar. A tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Eu queria falar sobre um homem que esperou muito tempo para ter um filho, um homem que desejou ter um filho muito, um homem que clamou por um filho, e Jesus pediu esse único filho para ele. Um homem com um coração tão íntegro que não pensou em nenhum momento olhar para trás e retrucar a voz do Senhor quando ele pediu aquilo que era mais valioso para ele. Eu consigo imaginar o sentimento de Abraão indo àquele monte e pensando: meu Deus, o que eu estou fazendo? Mas ao mesmo tempo pensando: é a voz do Senhor, eu preciso obedecer. Mesmo que Isaque seja a coisa mais importante da minha vida, eu preciso obedecer a Deus. Mesmo que Isaque custe a minha felicidade por um momento, mesmo que Isaque seja o maior anseio do meu coração, eu preciso obedecer, porque essa foi a voz do Senhor.
obedecer? Você quer seguir? Eu tinha um plano em 2021, foi um ano de muita luta. E eu estava no meu estágio, eu contei isso já com a igreja, e eu estava muito com o coração muito dolorido, e surgiu a oportunidade de ir para um acampamento missionário. E naquela hora eu enchi meu coração e falei, nossa, é a minha oportunidade de fugir desse lugar e ficar um tempo a sós com Deus. E eu fiz minha mala, e eu orei, eu jejuei, eu falei, não, eu vou, eu acredito. Mas minhas férias não tinham sido dadas pelos meus chefes. E aí, eu acreditando assim, né, Deus vai conceder sim a minha petição, porque eu orei, como assim? Tudo que orar e pedir ao Senhor, Ele vos dará. E eu acreditando muito que Deus, nossa, eu iria para esse retiro missionário. Eu cheguei a ir com os meninos, o Ítalo e o Cleiton, cheguei a ir naquele lugar. E Deus começou a ministrar o meu coração. Ele começou a falar, eu estou tratando com você sobre obediência. Porque eu não quero que você fuja dos seus problemas. Eu quero que você enfrente eles. Eu não posso permitir que você fuja agora neste momento. Eu quero que você persista. Eu quero que você encare. Porque você não está escolhendo estar aqui porque você precisa ter um tempo comigo. Você está escolhendo estar na caverna e ter uma fuga. Então seja obediente. Eu compartilhei isso com o meu pastor. Eu falei, pastor, eu acho que vou pedir as contas. Se eles não me deram minhas férias, eu vou pedir minhas contas. Ele sabiamente me disse, se Deus abriu essa porta para você, seja obediente à voz de Deus, para que você feche. E eu continuei lá. E hoje, graças a Deus, eles me registraram. Eu era estagiária e eu consegui ter um registro neste mesmo lugar. Por princípio de obediência, porque se fosse pela minha vontade, eu já não estaria mais lá. Mas acreditando que Deus tem o melhor, que Deus tem provido o melhor. Abraão sabia que o seu filho, o seu único filho, aquele que ele amou e desejou, era uma oferta perante a Deus. Mas principalmente para conhecer o coração de Abraão naquele momento. O processo levou a Abraão a um relacionamento mais profundo com Deus. Eu tenho certeza que a partir daquele dia, Abraão não foi mais o mesmo. Eu tenho certeza que a partir daquele dia, Abraão conseguia acessar lugares do coração de Deus que ele não acessava antes. Eu tenho certeza que a partir daquele dia, Abraão foi tão sensível e vulnerável à voz de Deus que ele conseguiu acessar lugares do coração de Deus que ele não imaginava, por um princípio de obediência. Abraão ouviu a voz de Deus e seguiu a voz de Deus. Abraão não temeu em momento algum, porque ele sabia que aquele que tinha falado com ele não era um Deus para que se arrependesse de algo, não era um Deus para que ele ficasse triste ou depressivo. Não era um Deus que iria te dar uma profunda tristeza, mas sim que a obediência lhe traria muitas bênçãos. E uma das manifestações do amor de Deus é o limite. Eu queria ler com os irmãos também 2 Coríntios 12, 7. É uma passagem que Paulo fala sobre o teu espinho da carne. Segunda Coríntios 12, 7. Eu queria ler a partir da parte B, que é depois da vírgula. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que o tirasse de mim. E ele lhe disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei das minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Eu queria falar sobre Paulo, e como Paulo entendeu o não de Deus naquela forma, naquela hora. E como Paulo abraçou o não de Deus como sendo uma provisão de Jesus. Como sendo algo... Paulo entendeu que naquele momento o não de Deus era para que ele tivesse um relacionamento mais íntimo com o Pai. Paulo entendeu que o espinho na carne não era para a morte dele, mas sim para que ele pudesse ter um relacionamento mais íntimo com o Pai.
eu queria falar sobre eu queria dar um exemplo desse caso, e aconteceu muito recente. Eu tenho uma sobrinha, tenho 3 sobrinhas, sou bem tia. Eu tenho a Nicole, o Brian e a Mel. A Mel, ela vai lá em casa, e as pessoas que elas mais gostam dessa casa é o Brian e a Nicole, e a Princesa. A Princesa é um poodle mini desse tamanho aqui, ó. Ela é bem pequenininha. E aí a Mel vai em casa, ela ama a Princesa, ela é alucinada, ela vai correndo atrás da Princesa e ela não quer brincar, tipo, fazer carinho. Ela quer pegar e fazer assim, e trazer. E aí teve um dia que ela tava lá em casa, ela tava pegando ali a Princesa, e aí eu falei, não pode. Aí ela olhou assim e continuou, né? Nem ligou pra mim. Ela olhou pra frente e continuou mexendo na Princesa. Na hora que eu tive que ser firme, e eu falei, não pode. E aí eu peguei ela, e ela chorou, e eu chorei junto, tô brincando. E ela chorou. Mas naquela hora eu tive que ser muito firme com ela. Porque a Mel não conseguia enxergar que aquilo era para proteção dela. O imaturo, ele enxerga o limite como proibição. Mas o maturo, ele enxerga o limite como cuidado, proteção e zelo. A Mel é muito criança, ela não ia entender que a princesa podia morder ela, que a princesa podia ir lá em cima dela. Eu que tinha uma visão mais ampla disso, olhei e falei, nossa, a princesa realmente vai pegar ela e vai se estressar daqui a um momento. E é sobre isso. O Pai que nos enxerga e nos vê não quer simplesmente limitar os nossos prazeres mundanos, sabe? As pessoas pintam a igreja como se a igreja falasse, não, você não pode beber, não, você não pode ir para festas, não, você não pode fornicar. Mas na verdade o que Deus está fazendo é nos protegendo com carinho e zelo. Porque Deus sabe que quando você quebra o princípio te quebra. Quando você quebra algo que é espiritual, aquilo certamente vai trazer consequências imensas para a tua vida. O Pai não quer te impedir de fazer, não quer te impedir de poder gozar dos prazeres da sua carne. Ele só está cuidando de você com carinho e zelo. E talvez você não enxergue isso porque você é como a Mel ainda. Você é uma criança. Mas que Deus hoje te dê entendimento de saber que Jesus não está te privando de coisas, mas está te tratando com carinho e zelo. Que Deus é um Pai que corrige, porque Ele corrige a quem Ele o ama. Porque o Pai trata, e Ele trata daquele que Ele o ama. Porque o Pai não é um cúmplice dos nossos pecados. Ele não é o nosso parceiro para que Ele seja, para que a gente venha contar e abafar as coisas. Depois de um tempo na vida, eu sou nova ainda, mas a gente entende que os nossos pais realmente são os nossos melhores amigos. E graças a Deus eu tenho uma relação muito boa com a minha mãe. Mas é uma relação de temor. Porque eu sei que eu não posso levantar a voz a ela, mas eu sei que eu posso contar com ela. Eu sei que eu posso desabafar com ela. Eu sei que eu posso falar da minha vida com ela. Mas eu sei que ela está em um nível maior que eu. E ela tem o poder de me corrigir. E ela tem o poder de me trazer a realidade das coisas. E ela tem o poder de me dar os limites que eu preciso. Porque talvez eu não entenda, mas ela entende. Talvez eu não entenda e falo, nossa, mas minha mãe quer que eu chegue em casa 1h da manhã, tô brincando. Quero que minha mãe chegue em casa 10 horas, meu Deus, por quê? Ela entende os perigos que o mundo pode me trazer. Ela entende os perigos que as coisas podem fluir. Ela entende como é perigoso. O Pai entende como é perigoso pra gente. E por isso que Ele insiste tanto em nos tratar com cuidado e zelo. Por isso que talvez Ele fale tantos nãos pra você. E talvez você não entenda. Você veja o não como uma proibição. Você veja o não como um Deus coercitivo. Como um Deus que pune, como um Deus que faz e açoita. Mas a partir de hoje eu quero que você experimente entender a perspectiva de Deus como um Pai protetor, como um Pai cuidadoso e como um Pai preocupado com as nossas vidas. Ele entende que cada vez que nós quebramos um princípio, aquilo irá acarretar consequências severas nas nossas vidas. E nós precisamos caminhar por um caminho de santidade. Precisamos caminhar em um caminho que nos leva até Cristo. Precisamos estar permanecidos com Ele. Por isso que toda vez quando o pecado nos é atrativo aos olhos, nós temos que repreender e nós temos que trazer isso à luz. Porque o pecado não confessado traz
culpa sobre nós, traz um peso sobre nós. Mas o pecado que nós trazemos à luz, esse sim traz arrependimento. Esse sim não traz remorso, mas traz arrependimento. E o arrependimento nos traz a salvação, nos leva à salvação de ser filhos, filhos legítimos de Deus, não como os filhos bastardos, que não obedecem à voz do Pai, que não seguem os teus mandamentos, que não entendem que o limite ele é proteção, que o limite ele é cuidado, que o limite ele é zelo. Que nós devemos ser uma geração que toda vez que ouve um não de Deus ou uma palavra dura, entenda que isso não é motivo para que nós vamos bater o pé e ser mimados e falar, não, se não for assim eu não quero. Se Deus não fazer do meu jeito, eu não vou. Se Deus não for conveniente com os meus pecados, com as minhas atitudes, eu não vou fazer. Mas que nós vamos ser filhos obedientes perante ao Senhor, que entendam o caráter de Cristo, que entendam tudo aquilo que Jesus nos trouxe de mandamentos, de ensinamento, que entendam que entre uma relação de pai e filho, nós precisamos obedecer àquele que tem uma visão maior sobre nós. Às vezes a gente está querendo ir, Daniel, não vai para aquela cadeira, e Daniel vai para aquela cadeira, Daniel vai para aquela cadeira, e aquela cadeira Deus sabe que vai quebrar em algum momento. Aquela cadeira Deus sabe que não é provém dele. Às vezes nós insistimos tanto em algo que o Pai sabe que não nos faz bem. Eu quero que você repense agora, todas as vezes que Deus te fala, olha filho, não vá por este caminho, o porquê não ir por este caminho, e que você olhe para que o nosso coração venha a ser obediente perante ao Senhor, para que nós venhamos ser filhos, e filhos principalmente que entendem que os princípios e valores precisam ser levados a sério. Nós temos hoje uma geração que eu clamo muito, e eu amo quando a Poli fala sobre isso. É uma geração que infelizmente foi desviada dos seus valores, mas é uma geração que nós acreditamos que tem paternidade de Cristo. E não para ter um pai que vai te mimar em qualquer momento, mas um pai que seja um pai de corrigir aquele que ele o ama, de saber que você tem limites, de saber que você tem áreas na sua vida que você precisa cuidar, de saber que você precisa cuidar daquilo que o Senhor te entregou. A minha preocupação com essa geração é justamente por estarmos criando uma geração que quer alcançar as nações, mas não serve a tua igreja local. Por ser uma geração que anseia por ter um matrimônio, por anseia por ter um casamento, mas não honra os teus pais e os teus líderes. Por saber que é uma geração que quer fazer tanto lá fora, que quer produzir frutos, mas é uma geração que não honra com as suas palavras e principalmente com a sua obediência. Que tipo de geração nós seremos amanhã? Que tipo de pais, de mães, de missionários, de pastores, de ministros que nós seremos amanhã se nós não honrarmos aquele que o Senhor entregou às nossas vidas hoje para que nos corrigissem, para que nos desse uma palavra. Entenda que seguir por um princípio de obediência é um princípio dado por Deus para você. É um princípio para que você ande em santidade com Jesus. É um princípio para que você possa trilhar por caminhos melhores com o Pai. E não porque Ele está te privando de viver o que existe de melhor neste mundo, porque o mundo tem a nos oferecer apenas um vazio enorme em nossos corações. Existem tantos homens inteligentes que estudam o sentido da vida e eles perdem anos com isso, e a gente olha e fala, cara, tá na sua cara aí, olha pro espelho. Você é semelhança daquele que te deu a vida, te deu sentido, te deu propósito, te encaminhou para isso. Aleluia! Nessa palavra, o maior homem que mostrou a maior obediência para todos nós na terra, e em nenhum momento teve algum pecado ou algo que pudesse me julgar ou algo que pudesse me apontá-lo. Esse que teve uma vida íntegra. Em Filipenses 2,7, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Este homem que nos ensina tanto sobre obediência, que nos ensina tanto sobre princípios, que nos ensina tanto sobre valores, que nós vamos sair daqui dessa noite entendendo que Jesus tem algo muito grande a nós, mas que nós vamos
propósito. A saber que mesmo que a circunstância não seja boa, que a circunstância não venha moldar o nosso coração, que ela não venha moldar o nosso amor por Cristo, que ela não venha moldar aquilo que Jesus já fez com você. Talvez Jesus declare o teu amor hoje, a tua vida, ele chega do seu lado, ele vai sussurrar e falar: filho, eu te amo. E amanhã alguma circunstância pode te tirar a paz e de repente aquilo não está alicerçado. E de repente aquilo te rouba, aquilo de mais precioso que Jesus te entregou. O princípio de obediência. Se nós formos uma geração, quando eu falo geração, eu não falo só jovens, eu falo mulheres, crianças, falo senhoras, senhores, não tem nenhum senhor aqui, todo mundo é jovem. Mas se alguém se sentir, senhor de alguma forma, essa geração é uma geração que irá colher frutos de obediência. É uma geração que não será mimada em seus princípios. E quando Deus falar não, é não. E quando Deus falar sim, é sim. E quando Deus guiar os teus passos, será muito mais fácil prosseguir o caminho. Quando nós entendemos que nós devemos caminhar pelaquilo que o Senhor quer, as coisas fluem de uma forma que a gente não entende. Já fez alguma coisa que Deus falou, não faz, você fez, parece que, meu Deus, você não devia ter saído da cama. Muitos de nós temos essa experiência. Porque muitos de nós talvez fomos teimosos demais e pensar, não é vozes da minha cabeça, não vou ouvir mais isso. Mas que nessa noite Deus venha ter um relacionamento íntimo conosco, a ponto de nós acessarmos a este lugar do coração de Jesus, a acessarmos a este lugar do coração de Deus, a entender as limitações, a entender os nãos como um processo de Deus sobre as nossas vidas. Eu pensei em compartilhar com vocês um devocional. Na verdade não é um devocional, é uma oração. Quando eu não consigo orar, eu escrevo. Eu faço muito isso toda a minha vida. Quando eu quero demonstrar muito amor, eu escrevo também. Se vocês querem me escrever cartas, podem me escrever, que eu me sinto muito amada. Em 2018, eu entrei no Ministério de Louvor e eu recebia muitos convites para ministrar aqui, né? Eu não sei quem era a pessoa mais doida, se era eu ou se era o pastor que me convidava. Mas de alguma forma eu aceitava, mas eu sentia muito medo. Porque eu tinha vindo de processos dolorosos, processos que me deixaram feridas. Mas neste momento eu sentia que Jesus estava me chamando a uma nova realidade. Jesus estava me chamando a um novo propósito. Eu fui muito receosa a ir a este propósito. Eu lembro que das primeiras vezes que eu vinha ministrar aqui, eu falava, meu Deus do céu, tomara que acabe logo para eu ir embora. E eu sentia muito medo, mas eu creio que Deus estava me moldando a um processo. Deus estava me levando a uma situação que gerasse obediência no meu coração. Porque talvez se fosse por mim, eu não estaria aqui. Talvez se fosse a vontade da Tainá, a Tainá não estaria aqui. Mas a Tainá ama estar aqui. A Tainá não ama o microfone, a Tainá não ama o altar. Mas ela ama estar em um ambiente de adoração. Gente, eu amo demais. Demais, se eu pudesse, eu ficava 50 horas, 24 horas por dia. É incrível. Às vezes eu e o Ítalo pegam o violão e a gente fica cantando e vai a hora. E eu amo este lugar. Eu amo este lugar de adoração. E Deus sabia isso no meu coração. Eu não sabia que eu ia falar sobre isso, mas Jesus está dando no meu coração, amém? Deus sabia o propósito ao qual Ele me trouxe a este lugar. Ele sabia que a Tainá estava com medo, mas a Tainá precisava estar aqui. A Tainá precisava exercer aquilo que o Pai tinha entregado a ela. Não porque a Tainá precisava exercer um cargo na igreja, mas porque Deus estava moldando o coração dela para aquele momento. Eu quero ler com vocês uma oração minha. Eu acho que não sei se eu já li isso para alguém, mas eu vou ler para vocês. Glória a Deus! O Senhor me deu uma missão. Está fazendo através de mim e em mim algo novo. Sei que ainda tenho muitos nuances sobre usar essa autoridade, a qual o Senhor me deu, sobre como exercer esse espírito com excelência. Eu estou em um processo que demanda tempo e intimidade com o Pai. Existem momentos que eu só quero me esconder e em outros eu me lanço de cabeça naquilo que você tem para mim. Eu sinto em toda a verdade da minha alma que eu nasci para fazer isso. Quando eu estou cantando, quando nós dançamos juntos, quando você me abraça, quando eu sinto você olhando para mim, eu me sinto útil para o reino e poder exercer esse ministério. Até sobre ministério, que para mim
francamente, Deus, é algo muito novo. Mas sendo sincera comigo mesma, dizer sim ao ID nem sempre é fácil. E não porque no seu plano haja algum erro, porque o meu pai nunca erra, mas porque a parte mais difícil é só olhar para você e deixar de olhar para todas as minhas limitações e fragilidades. Que por mais que eu confiasse em você e no que você tem guardado para mim, e muitas vezes eu não confiava em mim mesma. Os gatilhos estavam sempre guardados em algum lugar da minha mente e estavam só esperando um passo mais ousado meu, para que me lembrasse que eu não iria conseguir e para mais uma vez me auto-sabotar. Mas você fez me sentir amada. Você viu algo em mim que ninguém nunca viu. Você sonhou comigo. Você acreditou que eu seria capaz. Você tocou em mim como ninguém nunca tocou. E me disse como um sussurro: eu vejo o potencial em você. E é como se eu estivesse prestes a me apresentar e estivesse com medo da plateia. E ver você no meio de todos sorrindo para mim, dizendo que eu consigo, me faz esquecer que todos estão ali por um momento. E é como se fosse eu e você. E eu como filha, ai Deus, eu como filha só quero te dar orgulho. Porque o Senhor constantemente me diz que ainda há esperança. Me diz que este é o tempo, este é o lugar e nós somos as pessoas. Glória a Deus. Eu escrevi essa oração no dia que estava com tanta angústia que eu achava que eu não ia conseguir orar. Eu literalmente não consegui orar. Mas eu escrevi. E depois que eu escrevi e reli isso depois de um tempo, isso foi fazendo muito sentido para o meu coração. Deus me deu uma fé, uma ousadia de entender que naquele processo, quem estava exercendo um papel de paternidade, quem estava se responsabilizando daquilo que ele tinha dito, era o próprio Pai. Que não era cargo usado por alguma pessoa, que não era a Tainá humana querendo ir a algum lugar, acessar algum lugar, mas era o Pai querendo que eu exercesse algo. Mas era o Pai me dando mais uma vez uma lição sobre obediência. Quem caminha por obediência produz frutos. Nós vamos ser uma geração obediente, uma geração que é vulnerável ao Senhor, que aceita os seus princípios e principalmente que aceita as limitações como cuidado e carinho e zelo pelo Pai. E zelo por um Pai que é cuidadoso, que é provedor, que te abençoa, mas também é Deus para te dizer não quando Ele achar necessário dizer não, porque nós não somos ninguém para questionar a majestade de Jesus. Aquilo que Ele está enxergando é muito maior que nós estamos enxergando, muito maior, desculpa. Eu lembro que no começo, eu acho que depois da faculdade, eu não sei por que aconteceu isso, mas eu entrei no desespero de arranjar emprego. Eu entregava currículo em qualquer lugar. Eu chegava numa loja de roupa, eu via que estava lá, eu entregava currículo lá. Ninguém nunca me chamou para uma entrevista, gente. Eu não sei o que estava acontecendo. Eu ficava, meu Deus, que deficiência tem o meu currículo. Ninguém nunca me chamou para uma entrevista. Mas no dia que eu descobri que tinha um cargo no fórum, no primeiro dia que eu fui entrevista, eu fui contratada. A minha vontade poderia me levar por um caminho muito distante daquilo que o Senhor tinha sonhado comigo. Eu imagino Deus no altar falando assim: nossa, ela nem sabe o que ela está fazendo. Ela está desesperada, mas ela nem precisa disso. Eu imagino Deus imaginando que Ele iria me levar para lugares altos, olhando toda essa situação e falando: meu Deus, que desespero é esse dessa menina? Para que ela está desesperada desse jeito, sendo que eu tenho o melhor para ela? Eu sinto que Deus está querendo falar com alguém nessa noite sobre isso. Não esteja desesperado por aquilo que o Senhor já entregou nas suas mãos. Não se desespere se as circunstâncias não estão a favor de você, porque o Pai tem uma visão ampla sobre essa situação e Ele irá te entregar o melhor dessa terra. Não se desespere, porque o Deus irá te entregar o melhor dessa terra. Talvez você esteja como eu, entregando currículo em qualquer lugar, aceitando qualquer coisa que passava. Eu apostava que se entregasse um papel de babá, eu ia aceitar naquela época, de qualquer coisa, de lavar a louça lá no restaurante. Eu ia lavar a louça no restaurante por desespero. Mas
Mas Jesus já tinha sonhado em coisas maiores para mim. Eu só era muito limitada para entender naquela época. Eu era como a Mel. Mas hoje eu cresci um pouquinho, eu sou como o Brian. Amém? Que nós vamos estar alicerçados nesse princípio de obediência. Porque o filho que é obediente é um filho que produz frutos. É um filho que irá ser muito abençoado em sua geração. Eu quero que neste momento nós vamos ter um momento de arrependimento. Eu estava muito pensando se eu iria falar sobre isso, mas olhando o que o pastor disse, é hoje, é este momento, é este culto, é isso que ele vai tratar as nossas vidas. Que neste momento você venha olhar para si mesmo e você venha tentar lembrar ou tentar trazer à memória daquilo que está travado em sua vida porque você não foi obediente ao Senhor. Daquilo que Jesus te disse, vai e faz, você disse, não, eu não vou fazer. Daquilo que Jesus te disse não e você bateu o pé e falou, vou fazer sim, e agora está dando tudo errado e você não entende o porquê está dando errado. Que neste momento a unção de paternidade venha estar sobre os nossos corações. Que neste momento a obediência como filhos venham estar sobre as nossas vidas. Eu quero que você olhe para si mesmo. Eu quero que você feche os seus olhos nessa noite. Eu quero que você olhe para si mesmo e lembre todas as vezes que porventura alguma circunstância alterou aquilo que tinha no teu coração, alterou aquilo que era de mais belo. Que neste momento, se você sentir de falar perdão para alguma pessoa que está aqui neste lugar, ou de você dobrar os seus joelhos, ou de você abraçar alguém, se sinta livre neste momento. Porque Deus tem tratado com nós e Ele tem ansiado por uma igreja que entende o seu papel como noiva. Deus tem ansiado por uma geração que entende que é filha, que entende que é filha, que entende que não é momento de correr, que entende que não é momento de fugir, mas é momento de obedecer, porque a obediência ela nos trará a bênção. Senhor, neste momento eu quero orar por cada coração, Jesus. Deus, eu quero orar, Senhor Jesus, para que o Senhor venha restabelecer o teu princípio de obediência aos nossos corações. Que nós vamos ser filhos, Pai, e principalmente, Senhor Jesus, filhos que obedecem, Senhor. Filhos que seguem a valores e princípios dados por Ti, Deus. Que nós vamos, Senhor Jesus, seguir os mandamentos de Jesus, Deus. Que neste momento nós vamos estar arrependidos de toda a palavra lançada, Pai. De todas as vezes que nós dissemos não, Senhor Jesus. De todas as vezes, Pai, que a nossa carne gritou mais alto que o nosso espírito, Senhor Jesus. Neste momento, Pai, nos perdoa, Deus. Nos perdoa e faça acessar lugares do teu coração, Jesus. Nos faça acessar este lugar, Jesus. E em meu
Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me work upon the waters wherever you